Olá e bem-vindos a mais um episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast para pessoas que convivem com a esclerose múltipla. Meu nome é Davi Queiroz, neurologista, especialista em esclerose múltipla. Meu nome é Jéssica Vaz de Mello, eu também sou neurologista especialista em esclerose múltipla. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre sintomas que confundem os pacientes. Será que o que eu estou sentindo é da esclerose múltipla ou não? O famoso é culpa da Amy ou não. Eu acho que pelo menos algumas vezes na semana a gente recebe mensagens com dúvidas, principalmente porque muitas vezes tudo é muito novo para a pessoa e o nível de percepção aumenta muito, né? Eu sempre brinco, falo assim, bater um vento no joelho, você vai saber que o vento veio do norte a 23 graus, porque o nível de percepção aumenta muito, né? Então, realmente, né? Davi e Jéssica, isso que eu estou sentindo, eu preciso me preocupar, é um surto, olha, minha mão formigou. Então, acho que para começar, a gente precisaria entender o que é o típico. Já conversamos disso em outros episódios, mas eu acho que não custa a gente lembrar. O que é o típico da esclerose múltipla em termos de sintoma? Os sintomas mais comuns que a gente observa são sintomas sensitivos em algumas localizações específicas, o embaçamento visual que fica de uma forma mais persistente, fraqueza no braço, na perna, em alguns casos a vertigem também. Então, é como você falou, Davi, ao longo do tempo o paciente ele começa a perceber e entender essas diferenças. Mas também, mesmo pacientes que já têm um diagnóstico antigo, eventualmente surgem sintomas que geram dúvida nele, às vezes na gente, às vezes nos colegas médicos que estão acompanhando. Então, é importante a gente ter, né, depois, né, para quem nos acompanha aqui, relembrar o outro episódio que a gente fala muito da sintomatologia da esclerose múltipla, porque o que fugir daquilo ali não quer dizer que não seja, porque, né, a gente acaba falando dos mais comuns mesmo, mas é importante a gente ter uma ideia para também não se apavorar com qualquer sintoma novo que surge. Exato, né? Uma dica sempre é se até aqueles pilares, né, que a duração, o tipo de evolução, né? Então, geralmente o sintoma de surto, ele é um sintoma que ele vai amplificando ao longo ali dos dias, né? Então, ele não começa de forma súbita, ele vai piorando ao longo, ali a pessoa nota o pé formigando, no dia seguinte o pé e a perna, então é algo que vai aumentando, né? E como você disse, tem situações que geram dúvidas às vezes em todo mundo, né? E aí é uma avaliação presencial que vai nos ajudar. E hoje com esse mundo muito prático do WhatsApp, e que é uma cultura que eu tenho visto que é muito uma cultura nossa aqui no Brasil, dessas mensagens de WhatsApp e o que eu acho muito positivo, né, estar tão próximo assim dos pacientes. Às vezes as coisas não ficam bem conversadas, né? Então a forma como passa um sintoma gera dúvida e muitas vezes a gente vai precisar encontrar com o paciente, examinar, entender melhor o que está acontecendo, porque dá tempo inclusive do próprio paciente notar o que de fato está sentindo, né? Nem sempre quando a gente não consegue esclarecer ele pelo WhatsApp, né, Davi, é porque a gente não quer. É porque às vezes realmente precisa da avaliação presencial para a gente poder fazer essa distinção, entender melhor o que é aquele sintoma, porque às vezes no WhatsApp a gente não consegue também entender o que o paciente está querendo dizer ou, né, não consegue fazer o exame neurológico. Então é como você falou, por um lado facilitou muita coisa para a gente, mas por outro tem ainda as limitações da tecnologia que nos substituem a avaliação, às vezes, presencial. Exato. E dentre os sintomas, né, que muitas vezes as pessoas perguntam, eu acho que, por exemplo, a dor de cabeça, né, comecei a ter dor de cabeça mais frequente, isso é um sinal da esclerose múltipla ou não, né? Então, em relação às cefaleias, que é a mesma coisa que dor de cabeça, como que é isso para a pessoa com esclerose múltipla? A esclerose múltipla ela não causa dor de cabeça. Então, o que a gente sabe que acontece com muita frequência é que os pacientes terem as duas coisas. Então, a dor de cabeça, a esclerose múltipla não causa dor de cabeça e nem o contrário, né? Porque a pessoa tem dor de cabeça que ela vai ter esclerose. Então, é um sintoma que é muito comum, que os pacientes às vezes questionam muito se não é da doença,
mas habitualmente não tem relação. A gente sabe que, por exemplo, enxaqueca, cefaleia tensional, são condições muito frequentes na população geral, principalmente em mulheres e mulheres jovens. Exato. Então, não é incomum a gente encontrar as duas coisas. A única dor ali, né, na cabeça que a gente fica mais assim é a neuralgia do trigêmeo, porque aí de fato pode ser sim um sintoma da esclerose múltipla. E, claro, tem sempre que fazer assim, avaliação. Por exemplo, eu já tive paciente que fez uma lesão medular e gerou dor na cabeça. Então, assim, a dor de cabeça que você já tem habitualmente, que tem o padrão da enxaqueca, que tem o padrão tipo, costuma ser só aquilo mesmo. Então, não é uma coisa causando a outra. A história que a gente sempre tem muito na neurologia em relação à dor de cabeça é que qualquer dor de cabeça de padrão diferente do habitual merece ser investigado. Então, a neuralgia do trigêmeo, como você disse, né, em população muito jovem, a gente sempre faz uma ressonância como diagnóstico diferencial. A esclerose múltipla é uma dor muito intensa, alguns pacientes têm neuralgia do trigêmeo como, né, um sintoma residual de algum surto prévio, né, e realmente avaliar caso a caso. Mas a dor de cabeça eu ainda acho que é um sintoma que às vezes pelo WhatsApp a gente consegue responder muito bem. Agora, um desafio, e isso é um desafio em qualquer área da neurologia, é a tal da tonteira. Eu tenho um livro, né, de semiologia que fala na primeira frase do capítulo de vertigem, que é um dos sintomas que o neurologista mais tem pavor. E realmente é difícil demais de avaliar, né? É uma situação muito complexa. Primeiro que a tonteira, a gente tem que saber o que é a tonteira para a pessoa. Então essa alucinação de movimento é uma tonteira que gira, é uma tonteira de uma sensação como se estivesse flutuando num barco. Muitas vezes a gente sem querer chama de tonteira sensações de desmaio. Ah, minha visão escureceu, tive essa tonteira. Não, isso é uma sensação de desmaio, né? Então você quase desmaiou, na verdade. E aí, em relação à tonteira na esclerose múltipla, existe alguma dica que, né, nos ajuda e que pode ajudar os pacientes para diferenciar se essa é uma vertigem ou tonteira da AM ou não? Especialmente se tiver alguma alteração neurológica associada, é um sinal de alarme para a gente. Então, por exemplo, o paciente tem muita dificuldade para caminhar durante esse episódio, às vezes pode ter alguma falta de coordenação com os braços ou com as pernas, então dificuldade ali para fazer algum tipo de movimento, alterações na fala, uma coisa que acontece nos olhos, que a gente chama de nistagmo, que é um movimento involuntário que faz nos olhos da pessoa. Então tudo isso pode nos levantar um alerta de que talvez aquilo seja um surto, um sintoma da esclerose múltipla. Mas é como você falou, várias condições podem dar sintomas parecidos. A tonteira para uma pessoa às vezes é uma coisa, para outra é outra coisa. Então é importante a gente entender o que é, como que é sentir aquilo que a pessoa está falando que ela tem. Porque como você falou também, coisas que não tem nada a ver com neurologia poderiam causar uma tonteira, dependendo de como a pessoa fala. Então, coisas cardiológicas, uma desidratação, né, uma infecção. Então, começa da gente tentar definir exatamente o que é. Essas condições que não são da esclerose múltipla, normalmente são essas, assim, de desidratação, alguma coisa, né, oscilação da pressão, da glicose. Tudo isso poderia dar esse mal-estar, que às vezes é reportado também como tonteira. Recentemente eu tive uma paciente que não mora aqui em Belo Horizonte, morava em Minas, mas se mudou, e ela teve um quadro de uma tonteira extremamente intensa, com muita náusea, tinha nistagmo, e aí a gente fica aflito, né, porque eu não conseguia avaliá-la presencialmente, estava num lugar que ela ainda tinha acabado de chegar, então não conhecia nenhum profissional, e são sintomas muito desafiadores, no final das contas não era nada relacionado à esclerose múltipla, né? E uma tranquilidade que nos passava era que uma paciente que estava com um tratamento de alta eficácia, então eu questionava mais a possibilidade de ser um surto. E claro, quando ela fez a ressonância de acompanhamento, que a gente viu que estava tudo bem, aí o coração tranquiliza. Mas é um sintoma
extremamente complexo, né? Com certeza. Outro muito comum e que esses assim talvez a gente já fica um pouco mais tranquilo, mas que para o paciente é difícil diferenciar porque fica em torno ali às vezes de uma sensação próxima de uma fadiga e tudo, são as dores no corpo, né? Então o paciente fala que está morrendo de dor no corpo quando vai fazer uma atividade física ou quando acorda, já acorda com o corpo doendo. Essa relação com a esclerose múltipla existe? Não costuma ser causada pela doença, dores difusas assim por todo o corpo ou com pontos de gatilhos específicos, a esclerose múltipla não costuma causar. Normalmente a gente vai tentar buscar outras doenças ou outras condições ali temporárias que poderiam estar causando esse sintoma. Mas é um sintoma que, num primeiro momento, se não é uma coisa muito localizada, às vezes por uma questão, né, ficou com uma fraqueza na perna, tá com uma alteração na marcha, começa a sentir uma dor lombar. Não é que a esclerose está causando a dor, mas a dor pode vir como uma consequência de um déficit, de uma sequela que ficou. Mas essas dores, principalmente difusas, que acontecem no corpo inteiro, a gente tem que pensar em outras coisas, como, por exemplo, fibromialgia. Às vezes tem que ver ali na rotina da pessoa se teve alguma mudança, alguma coisa de diferente. Uma coisa que a gente não falou ainda também é os remédios que a pessoa usa. Então, às vezes, tem alguns medicamentos da esclerose múltipla que podem causar alguns efeitos colaterais, mas às vezes até os remédios que usa para outros motivos. Porque acaba que, é como você falou, a partir do diagnóstico, a pessoa coloca ali, às vezes, a doença em foco, porque ela quer também, né, identificar as coisas o mais rápido possível. Sim. Mas a gente tem que ver também o contexto, né, o que tá tomando, se teve alguma mudança ali que poderiam causar os sintomas. Sim, sem dúvida. E também diferenciar muito, às vezes, essa questão da dor. Às vezes a pessoa fala, eu estou com muita dor muscular. E às vezes é algo muito localizado, mais próximo de uma cãibra, talvez, que às vezes acontece na espasticidade, que é um sintoma residual, como você colocou. Às vezes não é que é da esclerose múltipla diretamente, mas esse sintoma residual dessa espasticidade, em que o membro, geralmente as pernas, né, podem ficar mais duras, a musculatura mais contraída, essa contração muscular contínua, ela gera dor, pode gerar cãibras, inclusive, e a gente precisa tratar os sintomas, seja com algum relaxante muscular sistêmico, alguma coisa local, como aplicação de toxina botulínica, enfim, avaliar exatamente qual que é a região do corpo também que está sendo afetada está sendo acometido com dor, né? E às vezes a gente acaba tendo que pedir ajuda para os colegas das outras especialidades. Não porque a gente não acha assim, não é da esclerose múltipla de forma alguma, mas às vezes até para reforçar realmente, assim, identificar a causa primeiro, que é, né, extremamente importante para a condução do paciente. Mas, então, muitas vezes a gente acaba pedindo para algum colega, olha, né, avalia se isso não pode ser da parte ortopédica, da parte reumatológica, para nos ajudar mesmo a tentar limpar ali, porque como a gente, né, começou falando aqui no episódio, o paciente às vezes fica na dúvida se é ou não, mas às vezes isso acontece com a gente também, né? A gente fica, será que esse... É igual quando a pessoa está sentindo muita dor e a gente fica na dúvida se é o membro que está fraco. Sim. Mas então vamos tirar a dor para ver se é realmente fraqueza. Às vezes, no primeiro momento, a gente não consegue dar aquela resposta de imediato. A gente tem que pedir ajuda aí para os colegas. Exato. E, Jéssica, em relação à memória, existem vários momentos, acho que a gente precisa falar que, às vezes, a pessoa nota que a memória não está muito boa, a atenção não está muito boa. Isso pode ter vínculo com a esclerose múltipla? Pode ter vínculo com a esclerose múltipla. A gente sabe que tem alguns pacientes que, especialmente aqueles que não foram tratados ou com muitos anos de doença com diagnóstico mais tardio, pode ter algum prejuízo na memória. Mas esse é um ponto que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia, essa é uma queixa que é muito frequente, inclusive em quem não tem esclerose múltipla. A gente vê que cada vez mais pacientes procuram consultórios de neurologistas com essa queixa, procurando uma solução para os problemas de memória.
Então, é um sintoma que a gente precisa estar atento, o que é essa queixa, né? O que está acontecendo de fato. Inclusive, a gente acompanha, né, Davi, com avaliações para ver como que tá, né? Para ter esse acesso à cognição do paciente. Sim. Mas a gente tem que tomar um cuidado que nem sempre é só da esclerose múltipla. Ou nem sempre é da esclerose múltipla. Tem várias coisas que podem afetar a nossa memória ali no dia a dia, né? Muitas relacionadas com o próprio estilo de vida e que, às vezes, a gente já coloca ali na conta da esclerose múltipla, mas a pessoa tá dormindo muito mal, não tá fazendo atividade física, ou tá com um quadro de ansiedade, de depressão. Então, eu acho que é um ponto que, assim, pode ser, mas a gente tem que avaliar bem. E como que é complexo a avaliação da memória, né? Porque a gente usa muito o termo memória no dia a dia, mas quando a gente fala de funções cognitivas, são diversos domínios, né? Então tem a memória de trabalho, que é a atenção, a memória de longo prazo, a percepção visoespacial, linguagem, fluência. E não é à toa que a gente realmente separa um dia só para essa avaliação neurológica cognitiva, porque é multifatorial, a gente tem que entender qual o domínio que realmente está atrapalhando a pessoa. A gente precisa entender, inclusive, esses fatores associados, como você disse, né, de hábitos que na rotina atual, muitas vezes a gente deixa de lado e é o que mais prejudica e traz esse cansaço mental, né? Com certeza, Davi. E uma outra coisa é o uso de celular mesmo, né? Hoje em dia a gente se habituou a fazer muita coisa debruçado em cima do celular. Então, às vezes, a gente não presta atenção. A gente checa uma informação rápida ali e que daqui a pouco a gente vai esquecer mesmo. E não é porque a nossa memória tá ruim, é porque nós estamos, às vezes, utilizando ali no nosso dia a dia de forma difusíssima. Exatamente. Então, eu acho que se a pessoa tem essa queixa, é importante conversar com o médico, né, tendo ou não esclerose múltipla, para a gente ver de fato o que é, mas a gente precisa tomar o cuidado para não colocar o sintoma numa doença, sendo que tem outras coisas que estão ali acontecendo. Esquecer a causa de fato, né? Sim. E uma frase que a gente escutou na semana passada, que me marcou, foi aquela pessoa que reclamou que a esclerose múltipla aumentou a pressão dela. Essas alterações de pressão alta, diabetes, colesterol, qual que é a relação disso da esclerose múltipla a essas doenças? Não tem também uma relação assim, a esclerose múltipla. Depois que eu tive a esclerose múltipla, a minha pressão ficou alta. Não foi a esclerose múltipla que causou a pressão. Às vezes o que acontece é que quando a gente identifica uma doença, a pessoa começa ali a fazer um acompanhamento e naturalmente outras doenças vão sendo diagnosticadas que já seriam mesmo, né? Às vezes doenças que já até existiam antes da esclerose múltipla, mas que a gente teve a oportunidade de diagnosticar naquele momento. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente pede lá vários exames, né? De colesterol, de tireoide, né? E aí o colesterol tá alto. Mas não foi a esclerose múltipla que causou o seu colesterol alto. Então, não culpem a doença por essas questões. É muito importante a gente controlá-las, porque, né, tem associação com outras doenças também. Mas, a princípio, sim, não tem relação. Né? Às vezes é até uma oportunidade de ter diagnosticado e já começar a tratar também. Exato. Teve uma frase que no episódio que a gente recebeu o Rodrigo aqui, ele falou uma frase que, curiosamente, eu não sei se eu já tinha escutado antes e não dava tanta atenção, ou se eu passei depois a ouvir mais, só que ele disse uma coisa que depois do diagnóstico ele se tornou uma pessoa mais saudável. E depois várias pessoas comentaram disso, que passa a cuidar mais da saúde, né? Se preocupa mais com a forma como se alimenta, com a atividade física, com o rastreio de saúde em geral. E aí, às vezes, nisso, como você disse, acaba descobrindo que tinha outra doença que silenciosa, como a pressão alta, diabetes, colesterol alto, não dá sinal. Quando dá sinal é porque já tem muito tempo, né, que estava descontrolado. Então, acho que é mais nessa relação, talvez, de um hábito mais saudável de cuidado com a saúde do que da esclerose múltipla mesmo, né? E a gente entra naquele paradoxo, assim, né? Porque, mas como que a pessoa pode ser mais saudável se ela recebeu o diagnóstico de uma doença?
né? E é aquela coisa, a gente sabe que a definição de saúde não é a ausência de doença. Então, a pessoa ela pode ter uma doença e, a partir daquele diagnóstico, né, ela melhora até os hábitos de vida dela, melhora ali as condições de saúde dela. Então, assim, o conceito de saúde, ele é muito mais amplo do que simplesmente falar tem ou não tem uma doença. Porque, gente, hoje em dia eu vejo que eu tenho pacientes com esclerose múltipla que têm hábitos muito mais saudáveis do que pessoas que não têm. Sim. Então, né, a gente não pode se restringir ali a esse conceito, né, de forma rígida. Exato. E para a gente acabar, quando então que a pessoa deve procurar um neurologista? Ou seja, quando que o indício de um surto ou de que algo é culpa da esclerose múltipla de fato deve motivar o paciente a procurar o atendimento? Eu acredito que de forma mais imediata, sempre que tem uma suspeita de um surto novo ou algum sintoma que está ali gerando uma repercussão muito grave no seu dia a dia. Especialmente, então, na questão de surto, quando é um sintoma, né, igual a gente já comentou várias vezes, formigamento, perda de força, alteração na visão, dificuldade para caminhar, e esse sintoma está durando mais do que 24 horas, não tem infecção, não tem nada mais acontecendo, é importante a gente passar por uma avaliação. Então, eu acho que mais de imediato, assim, de ter que realmente, né, dependendo do caso, às vezes até ir no pronto atendimento, se você não conseguir uma consulta mais breve, seriam nessas situações. Exato, acho que realmente são os pilares mesmo, né? Para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário com sugestões para o próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. E se você já teve algum sintoma que você ficou na dúvida, comenta aqui também para a gente poder saber. A gente se vê no próximo episódio.